Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Conforme combinamos, hoje eu trago para vocês a correção dos exercícios do módulo anterior, tá? Que é o módulo de razão e proporção, também módulo 33. O que nós temos que ter em mente na hora de resolver um exercício desse jeito? A interpretação é fundamental. Veja que nós temos ali, ó, uma loja vende seus artigos nas seguintes condições: à vista, com 30% de desconto sobre o preço da tabela, ou no cartão de crédito, com 10% de acréscimo sobre o preço da tabela. Um artigo que, à vista, sai por R$ 7.000, no cartão sairá por quanto? Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Quando a gente tem 30% de desconto, lembrem-se disso, desconto você está tirando, o inteiro é 100. 100 menos 30 é igual a 70%, certo? Então, o que significa isso? Aquele valor de R$ 7.000, aquele valor de 7.000, ele representa 70% de alguma coisa, certo? Então, o que a gente pode fazer? Descobrir quanto, se 7.000 é 70%, 1% disso, ou seja, basta dividir isso tudo por 70. 7.000 dividido por 70 vai dar quanto? 7.000 dividido por 70 vai dar R$ 100, é 1% disso. E o que a gente quer descobrir não é quanto vale o inteiro, ou seja, o preço cheio de tabela é 100 vezes maior. 100 vezes 100, 10.000. Isso significa que o preço de tabela é R$ 10.000. E o que a gente faz para acrescentar os 10% de acréscimo do cartão que ele está pedindo? O preço da tabela é R$ 10.000. 10% de 10.000 é 1.000. Ou seja, no cartão, isto vai sair por R$ 11.000. Para quem não entendeu nada do que está sendo falado aqui, 11.000, né, é o valor do cartão no item B. O que a gente precisa entender desse exercício no primeiro momento? Primeira coisa que a gente tem é o valor com desconto de 30% sai por 7.000, ou seja, R$ 7.000 é 70% do valor total. Eu fiz aí o caminho mais longo, claro. 70% é 7.000. O que você faz? Uma das alternativas, descobre quanto vale 1%, como? Dividindo o valor por 70, que deu R$ 100, e depois multiplica por 100, você descobre o valor integral, que foi os 10.000 que a gente chegou ali. Descoberto isso, a gente calcula 10% desses 10.000, basta dividir por 10, que dá 1.000, e soma. Por isso que é 11.000 o valor do cartão. Tudo bem? Alternativa, ó, exercício 2 que a gente fez na sala ontem, primeira coisa, ó, 1 em cada 320 habitantes de uma cidade é engenheiro. A gente escreve a razão, 1 para 320. Então a porcentagem de engenheiros nessa cidade é dada por, primeiro passo, faz a divisão de 0 por 320, que dá 0,03125. E o resultado disso multiplica por 100, que vai ter a porcentagem de 0,3125%, tá? Alternativa D. Lembrando, pessoal, esse tipo de cálculo é extremamente importante que você saiba fazer. Eu não fiz de imediato, direto. Eu não fiz o passo a passo disso, porque eu parti do pressuposto que você já sabe. Se não sabe, comenta que eu faço isso de outra forma, ok? Da seção em casa, nós temos lá, vamos retomar a resolução de problemas com frações. 4% dos associados de um determinado clube são homens. Se nesse clube há 5.100 mulheres associadas, quantos são os sócios? Primeira coisa que você tem que ter em mente aí, ó, 4/7 dos associados são homens, ou seja, 3/7 são mulheres, que é o que falta para completar o inteiro, né? Outra informação que o exercício deu é que 3/7 equivale a 5.100 pessoas. O que a gente faz agora? Uma das estratégias para a gente descobrir o total de associados, ó, 3/7 é 5.100. O que a gente pode fazer? 1/7, como a gente faz isso mesmo? Pega esses 5.000 e divide por 3, que a gente vai ter uma dessas partes, que dá 1.700 associados. Então, o inteiro basta multiplicar isso por 7.
1.700 vezes 7 é igual a 11.900, ou seja, este clube tem 11.900 associados. Tudo bem? Dúvidas? Se tiver, me avisa, hein? Vamos ao segundo agora. Letra B. Lilian economiza todo mês parte de sua mesada. Ela já conseguiu guardar R$ 225. Vai usar 2/3 dessa quantia para pagar o ingresso do show de sua banda de rock preferida. Qual é o valor do ingresso que Lilian vai comprar? Então, olha só, uma coisa importante, ó. 2/3 do que a Lilian já guardou, R$ 225 é o que ela guardou. Ela vai usar 2/3 disso. Ou seja, o que precisa calcular? 2/3 de 225 reais. Se você pegar o 225 e dividir por 2, não é o objetivo, porque o inteiro, no caso, é o 225. O que você precisa fazer? Uma parte dessas 3 significa quanto? 225 dividido por 3 dá 75. Ele quer duas partes, ou seja, 150. Então, 1/3 de 225 é igual a 75. Logo, 2/3 é igual a 150. Então, o ingresso custa, olha só, o ingresso custa R$ 150. Ok? Então, essa era a resposta para esse exercício. Espero que tenha ficado claro. Não ficou, gente? Não deixem de comentar, tá bom? Letra C. Considere um retângulo cujos lados perpendiculares medem 12 e 16 centímetros, reduzindo-se em 1/4 as medidas dos lados desse retângulo. Quais serão as dimensões do novo retângulo? Prestem atenção na pegadinha. Quando fala reduzindo-se em 1/4, ou seja, 1/4 daquela medida, ou seja, 1/4 de 12 é igual a 3, ou seja, 3 centímetros é o que vai reduzir. Tá? E 1/4 de 16 é igual a 12, é igual a 4. Então, o que vai acontecer aí? Vai ser reduzido isso de cada medida, ou seja, onde media 3 vai passar a medir 9, onde media 16 vai passar a medir 12. Tá? Esta era a relação que se esperava desse exercício. Cuidado com os enunciados, meu povo. Exercício 2, já na sessão em casa. Sofia foi à papelaria comprar um pacote de bandeirinha para enfeitar uma festa. Sabendo-se que um pacote custa R$ 2,50, quanto Sofia gastará se comprar as quantidades indicadas no quadro abaixo? Só basta multiplicar. 1 é R$ 2,50. 2 só pode sair por R$ 5. 3, R$ 7,50. 7 vai dar R$ 17,50. 8 dá R$ 20 e 10, R$ 25. Bom, era só isso. Bastava aplicar as multiplicações indicadas aí, estava tudo certo. Olha só, item B. Luísa decidiu fazer apenas 1/3 da receita de um bolo. Se a receita indicava 12 ovos e 750 gramas de farinha, quanto Luísa gastou de ovos e farinhas? Ela vai usar somente 1/3, ou seja, 12 dividido por 3, 4 ovos, e 750 dividido por 3, 250 gramas. Tá bom? 4 ovos e 250 gramas de farinha. Ok? Então, essa era a situação da Luísa aí, tá bom? Exercício letra C. Carlos é montador de móveis. Ao fazer os cálculos para a montagem de estantes de uma loja, constatou que precisaria de 3,5 caixas de determinado tipo de parafuso. Quantos parafusos ele usar? Sabendo-se que em cada caixa tem 322 parafusos. São nada além do que você pegar esses 322 e multiplicar por 3,5, aí você vai ter a quantidade total de 1.127 parafusos utilizados aí. Tá? Você vai usar 3,5 caixas e cada caixa tem 322.
esta é a relação que você vai fazer. Ok? Item D. Francisco vai à escola de desenho 3 vezes por semana. A distância de ida e de volta para da sua casa à escola é de 7,3 km. Ele aproveita para fazer exercícios e vai de bicicleta. Quantos quilômetros ele pedala por semana? É só pegar os 7,3 km de cada dia e multiplicar pelas 3 vezes que ele vai, 21,9 km por semana. Era só isso? Sim, era só isso que você precisava fazer aí. Ok? Era só isso que vocês precisavam fazer aí. Tá bom? Só lembrando que as dúvidas que tiverem, só comentar aqui no vídeo, hein? Item 3. Para cada fração, encontre outra com a qual forme uma proporção. Então, pessoal, basta você escrever frações equivalentes. Lembra? Frações equivalentes? Por exemplo, 1/5 a gente pode colocar como o quê? 3/15. O que garante a proporção para a gente? O produto entre o numerador da primeira e o denominador da segunda e vice-versa. Então, 1 vezes 15, 15. 5 vezes 3 também é 15. Então, aqui está mantida a proporção. Vamos lá. E essa próxima aqui? Vamos triplicar as 3 aqui. 15 sobre 18. Será que está certo? 6 vezes 15, 90. 8 vezes 18 vezes 5, 90. Está certíssimo. Tá? Estou dando um exemplo. Pode colocar qualquer outra. Tá bom? Aqui, por exemplo, 14 sobre 16. Será que vai dar a mesma coisa? Vai, porque 17 vezes... 16 vezes 7... 16 vezes 7, pessoal, nada mais é do que 112. E 14 vezes 8 também. Então, a proporção está mantida. Da mesma forma que aqui a gente poderia reduzir isso aqui para quanto? Para pela metade, 5 sextos. 5 vezes 12 é 60, 10 vezes 6 também é 60. Então, está mantida a proporção aí. Ok? Item 4. Verifique se os pares de razão formam ou não uma proporção. Caso formem, escreva na forma. Está para, assim como está para. Então, veja. O item A, 7 vezes 104 é igual a 91 vezes 8. Então, aqui a gente vai escrever o quê? 7 está para 8. Assim como 91 está para 104. E é só isso que vocês vão fazer aí. Aí na letra B, por exemplo, nós temos o quê? 90 sobre 84 é igual a 15 sobre 7. E não temos uma proporção aqui, porque 90 vezes 7 dá 630. 84 vezes 15 dá bem mais que isso, então aqui não há uma proporção. Tá? Lembrando que os critérios para que exista uma proporção é que o produto dos meios seja igual ao produto dos extremos, termo que você ainda não viu neste capítulo, mas que pode ouvir por aí. Bom, e ali na última, né, a gente pode escrever que assim é uma proporção, onde 120 está para 170, assim como 48 está para 68. E essas foram as correções referentes a este módulo 33. Começaremos essa semana já o módulo 34 e assim a gente vai avançando sem prejuízos ao aprendizado